Mais uma vez, só os irmãos com paz, Senhor. Amém? Amém. Tá. Eu só por gentileza, pastor, essa luz aqui de cima, você pode só dar uma apagada por gentileza? Só apagar toda. Ah, não pode deixar. É, acelerar. É. Chega um pouquinho mais para frente, talvez fique mais. Porque eu tenho, não sei se os irmãos perceberam, eu uso óculos, né? Então, eu tenho astigmatismo, então quando a luz bate, eu fico ceguinho. Fico ceguinho. Chega a tomar. Não, amém. Agora já deu uma melhorada. Já deu uma melhorada? Já, graças a Deus. Igual na igreja lá também tem umas luzes lá, quando liga, eu não vejo nada. Igual quando está na estrada também, joga aquele flash, deixa ceguinho. Amém. Melhorou? Melhorou muito, obrigado. Eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. O culto, como o pastor disse aqui, é o culto sobre fé. E eu gostaria que os irmãos abrissem primeiramente a sua Bíblia em Mateus, capítulo 17, versículo 24. Para começar essa primeira leitura, depois eu gostaria que você também abrisse a sua Bíblia em Atos, primeiro é em Mateus, capítulo 17, versículo 24, a gente vai começar lendo 24. E após isso, a gente vai ler no livro de Atos, no capítulo 3. Vamos começar no versículo 1, amém? Vamos ler a primeira passagem, Mateus 17, versículo 24. A minha Bíblia tem por título: Jesus paga o imposto secular. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram. Só para você poder entender rapidamente, esses cobradores eram cobradores que cobravam impostos para a manutenção do templo. E todos aqueles que chegavam deveriam pagar esses impostos naquela época. Então abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto de 2 dracmas ao templo? Eles perguntaram a Pedro acerca de Jesus. E Pedro respondeu: sim, paga. Respondeu Pedro: mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra os impostos e tributos? Dos filhos ou de estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Ao que Jesus concluiu: logo então, os filhos, livres dessa obrigação. Entretanto, para que não vos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Esse estáter é diferente do dracma. Esse estáter era uma moeda de ouro que valia 2 vezes a dracma. E acharás um estáter, retira aquela moeda e entrega a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Vamos agora para Atos. Atos capítulo 3. Tem a minha Bíblia por título: A cura de um aleijado. Certa ocasião, Pedro, o mesmo Pedro que nós acabamos de ler agora, e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias os colocavam ali para pedir esmolas aos que passavam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe que dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então lhe afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Aquele mesmo que instantes os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eis aqui a Tua palavra, Deus, que foi lida à Tua igreja.
Por isso, Pai, em nome de Jesus, desde já te pedimos que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, começar a trabalhar aqui em cada coração, que essa palavra ela possa vir ao nosso encontro e possa trazer a transformação necessária para que a Tua palavra possa se cumprir em nós, Senhor. Repreenda sobre nós tudo aquilo que não provém do Teu Santo Espírito, que a nossa palavra, que a Tua palavra, ela seja viva, verdadeira e eficaz sobre nós, e que nesse lugar a Tua palavra possa semear em nossa terra, que é o nosso coração, a alma e o nosso espírito, e a nossa mente possa estar cativa à Tua palavra nesse momento, para que ela possa, sobre modo natural, Senhor, vir a frutificar e trazer aquilo que Te apraz, aquilo que agrada ao Teu Santo Espírito, e que a Tua palavra se cumpra em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Esse primeiro título que nós lemos aqui, em Mateus capítulo 17, versículo 24, vamos discursar um pouco sobre ele acerca de Jesus pagando esse imposto secular. Naquele dado momento, Pedro foi questionado, porque se o seu mestre pagaria os impostos também. Porque de certo modo estavam tentando buscar alguma coisa contra Jesus. E vendo que eles estavam próximo ao templo, e com certeza iriam até ao templo, questionaram a Pedro e falaram: olha, vem cá, me diz uma coisa, esse seu rabi, esse seu mestre, não paga imposto não? Certo, deveriam esperar de Pedro uma resposta talvez até negativa, porque sabiam da origem de Pedro, que Pedro era um rapaz humilde, que talvez não tivesse dinheiro para pagar o seu próprio imposto. Mas Pedro disse: sim, claro, meu mestre paga o imposto, ele cumpre com as suas obrigações. E quando ele foi ter com Jesus, Jesus já antecipando, porque o Espírito já havia revelado a ele o que tinha acontecido, Jesus se antecipa a ele e pergunta: Pedro, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem paga os impostos, os tributos? Os filhos ou os estranhos? E Pedro disse: os estranhos. Jesus disse: olha, se os estranhos pagam, por que nós filhos temos que pagar? Porém, Pedro, faz o seguinte: pega um anzol, vá, lança o primeiro peixe que fizer, você abre a boca dele e tira uma moeda e paga o mesmo seu imposto. Um stater, que era uma moeda de ouro, como já tinha dito anteriormente. Mas o mais engraçado é que nessa passagem algumas coisas me chamam a atenção. O primeiro, Jesus não fugiu da sua responsabilidade. A nossa fé ela só é exercida a partir do momento em que eu e você temos a responsabilidade de honrarmos o nome de Cristo Jesus. Primeiro passo. Segundo passo, quando Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, pega um anzol e vá pescar. O mais engraçado é que Jesus já sabia que Pedro era um pescador. Ele não podia ter falado o seguinte: Pedro, faz um buraco. Ou Pedro, pega aquele pão que está ali no cesto, abre ele. Interessante isso. Mas o porquê que Jesus mandou Pedro pegar um anzol e pescar um peixe? E me fiz essa pergunta. E o Espírito tocou meu coração e disse assim: ele usou as habilidades que Pedro já tinha. Pedro era um pescador. Ele não podia falar para Pedro construir uma casa. Ele não podia falar para Pedro construir um móvel. Pedro era pescar. Entenda uma coisa: mediante a sua fé, mediante a tua vida diante de Cristo Jesus, Ele vai usar os seus talentos para glorificar o nome. Há momentos na sua vida em que você não precisa de um sobrenatural de Deus. Você não precisa que Deus abra o mar para você passar. Você só precisa tocar na rocha, usar a sua habilidade, usar o talento que você tem para Deus operar através da sua vida. Como assim, irmão? Explica mais um pouquinho. Ok? Sabe aquela pessoa que precisa de ajuda? Você pode ajudar do seu jeito, orando, ou Deus te levantando, te dando mais um trabalho para você poder abençoar aquela vida financeiramente, indo na casa dela dar um abraço. Isso também é exercício de fé. Então Deus usou Pedro dessa maneira. Pedro, vai lá e pesca. Um outro ponto interessante é que quando Deus quer fazer, Ele faz do jeito dele, o homem não consegue entender. Pedro não pescou o peixe não fisgou o anzol. Peixe para fisgar o anzol tem que fazer o quê? Abrir a boca. Ou eu estou errado? Se ele não abrir a boca, ele não fisga o ano. E como é que a moeda ficou dentro da boca do peixe? Porque Deus ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Ele vai usar você através da sua fé, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas entenda uma coisa: o nome dEle vai
vai ser glorificado nesse momento. Pedro não entendeu, foi nada. Foi lá, pescou um peixe. E eu fico imaginando a cabeça de Pedro. Quantas vezes Pedro já havia pescado? A primeira grande pesca, Pedro encheu o barco de maneira que quase foi a pique, diz a Bíblia. A segunda grande pesca, do mesmo modo. Porém, havia um peixe especial. Um peixe muito difícil de se achar. Um peixe especial, naquele momento especial, com as condições especiais, com uma moeda especial. O que eu quero trazer para você, para a minha vida nessa noite, é que a minha fé, a sua fé, a nossa fé, ela é especial a Deus. Basta você entender e acreditar e crer na voz do Espírito de Deus sobre a sua vida. Que quando Ele disser lança o anzol, lance o anzol. O que eu quero dizer para você é, quando Ele mandar você fazer, faça. Não questione. Não duvide. Não titubeie. Porque foi o mesmo Pedro que andou sobre o mar, mas afundou. Então você via que Pedro tinha uma fé oscilante. Mesma coisa somos nós por algumas vezes. Tem horas que Deus faz milagres e maravilhas em minha vida, em sua vida, em nossa vida. E ainda assim, por alguns momentos, coisas tão pequenas, nos questionamos a fé. Questionamos ao Deus ao qual nós servimos. Peraí. Ei, Pedro, joga o anzol. Faça a sua parte. Creia então somente. Um pouco mais à frente, agora eu gostaria de falar com vocês sobre 2 aspectos de fé. Esse primeiro aspecto de Pedro, se eu pudesse trazer um título para a mensagem, eu diria: a construção da fé. Ou degrau de degrau em degrau, a fé cresce. Porque o mesmo Pedro que agora é questionado acerca dos tributos, vocês concordam comigo que pediram dinheiro a Pedro? Sim. Pediram dinheiro a ele. Olha, preciso do tributo. Será que o seu mestre não paga tributo? Questionaram a Pedro acerca de uma coisa até que era legítima. Era lei. E Pedro vai correndo para Jesus. Não fala, mas Jesus é revelado através do Espírito e já antecipa a situação. Pedro pela primeira vez é questionado sobre dinheiro. Agora entenda uma coisa. Aquele mesmo homem que foi questionado uma primeira vez sobre dinheiro, não se acha saído e ele vai em direção à casa do mestre, porque essa bomba ele ia jogar para Jesus resolver. Ele falou: peraí, eu vi esse cara transformado em vinho, curar aleijado, cego, expulsar demônio. Uma dracmazinha para ele não é nada. Vou falar com Jesus, até porque me questionaram acerca se meu rabi também paga. Quando ele chega, Jesus já antecipa e resolve a situação. Tendo essa visão de Pedro nesse primeiro quadro, eu gostaria de comparar vocês agora a visão de Pedro no segundo quadro. Pedro vai ao templo, diz a Bíblia, juntamente com João. E ele chega para orar. E diz a Bíblia, quando eles estão entrando na porta do templo Formosa, há um coxo na entrada da porta. Aquele coxo pedia dinheiro para todas as pessoas. Pedro e João não foram as pessoas específicas ou pessoas à parte qual ele pediu dinheiro. Ele pedia dinheiro constantemente para todos. E quando Pedro, agora pela segunda vez, é questionado, só que agora um homem com deficiência, Pedro fala, esse homem fala para ele: vocês não têm uma moeda para me dar? Vocês não têm algo para me ceder? Olha a diferença de Pedro no segundo quadro. Aquele mesmo homem que foi questionado a primeira vez sobre uma dracma, ele corre para Jesus e procura ali em Jesus obter a dracma para pagar os impostos. Esse mesmo homem agora é questionado pela segunda vez sobre um dinheiro, agora para ajudar uma pessoa. Porém, agora pela segunda vez, quando esse homem é questionado, esse homem já não é mais o mesmo Pedro. Esse homem não é aquele que tinha fé oscilante. Esse homem não é mais aquele que não confiava completamente no Senhor. Porém, esse Pedro agora, da segunda vez, é um homem transformado pelo Espírito de Deus. Eis a diferença da primeira fé para a segunda. Porque quando ele é questionado, esse homem
pela segunda vez acerca de um dinheiro a ele. Ele olha para aquele coxo, ele sabia que aquele coxo estava necessitando de algo material, assim como precisava na primeira vez, para os impostos. Porém, Pedro ainda não tinha essa inteligência em Cristo Jesus, não tinha essa experiência para poder resolver a primeira situação, mas agora na segunda já não. Na segunda, Pedro já tinha vindo um encontro de verdade com Jesus. Pedro já tinha sido transformado por Cristo Jesus. Até porque Pedro já tinha passado a experiência anterior de ter negado Jesus 3 vezes. E olha que Pedro era bravo, cortou a orelha, fez a roça. Mas quando questionado, pressionado, Pedro nega Jesus 3 vezes. Porém agora esse Pedro, da segunda vez que ele é questionado acerca de dinheiro, esse homem mostra a sua fé em Cristo Jesus. Ele olha para aquele coxo, o templo de Formosa, e diz: olha, eu não tenho prata e nem... Engraçado, as dracmas eram prata e a estátua era de... Ei! Para mim o que eu podia entender é o seguinte: Pedro virou para ele e falou assim: olha, aquele velho Pedro lá não teria nada para te dar, às vezes até uma dracma para te oferecer algum do tipo. Mas entenda aqui uma coisa, o moço que está na beira da porta do templo, enfermo, aquele homem poderia até te dar um dinheiro, assim como eu dei para os impostos, mas aquele homem não existe mais. Ele é um homem transformado, porque eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Ei, não tinha dracma, não tinha estátua, mas tinha o Espírito de Deus. Essa é a diferença da fé de Pedro. Essa é a diferença da minha fé para a sua fé. Sabe por quê? De fé em fé, de glória em glória, nós somos transformados diariamente. A nossa fé ela é acrescida, ela é transformada, ela é renovada, ela é restaurada todo dia. E quando você acorda, você sabe que você tem um fôlego para respirar. Ei, Deus está te dando mais uma oportunidade de exercer a fé sobre a sua vida. Quando você está lá limpando o chão, é mais uma oportunidade que Ele tem para você exercer a sua fé. Sabe por quê? É através do seu trabalho que você vai abençoar a vida. É através do seu trabalho que Deus vai honrar sua casa, vai honrar seu nome, vai honrar sua família. É através de você que Ele vai te usar. E quando você tiver essa consciência, você vai falar: ei, agora peraí, agora eu quero chegar ao nível a mais. Eu não quero mais depender de dracma ou de estátua. Eu quero lançar a minha vida aos pés de Cristo e através dele ser usado pelo Espírito de Deus. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença entre o primeiro Pedro e o segundo Pedro. O primeiro Pedro ele estava amarrado ainda às coisas naturais. O primeiro Pedro ainda estava ali arraigado com as coisas terrenas. Porque se ele já tivesse o conhecimento, e se ele já tivesse sido impactado e encontrado pelo Espírito de Deus, na hora que ele tivesse sido questionado acerca das dracmas, ele viria para aquele homem e falar assim: deixa eu falar um negócio para você, você pede para quem você não conhece, porque esse templo ele vai derrubar em 3 dias e vai construir um novo. Você está pedindo dracma, sabe para quem? Para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aqueles homens não iriam entender nada, iam sair correndo. Mas Pedro ainda não tinha essa experiência. Pedro ele não tinha passado pelas provações do fogo para ser refinado. Pedro ainda não tinha obtido essa comunhão com o Espírito de Deus. Pedro ainda não tinha conhecido de verdade o que é ser cristão. A grande verdade é essa. Esses dias a gente estava conversando com minha esposa, a gente estava falando até na escola dominical. A gente estava lecionando e eu perguntei assim: quando Pedro realmente se converteu? Aí teve uma irmã que respondeu uma resposta. Foi o que? Uma irmã respondeu: foi quando ele teve encontro com Jesus, uma coisa que andou por cima das águas. Não lembro. Eu falei: não. Não? Eu falei: não. Porque ele passou 3 anos com Jesus, vendo sinais, prodígios e maravilhas. Mas no finalzinho, ele nega Jesus 3 vezes. E aí quando ele se encontra com Jesus, as 3 mesmas vezes que ele negou a Jesus, ele é questionado 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, deixa eu perguntar de novo para você. Vem cá, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, vou te perguntar pela 3ª vez. Senão você me negou 3 vezes. Você me ama? Senhor, tu sabes. E Deus ali conhece o coração de Pedro. E Pedro se converte de verdade.
ter uma fé transformada em Cristo Jesus? Quer ter uma fé inabalável em Cristo Jesus? Convertei-nos a cada dia. Lance seu anzol a cada dia. Estenda a mão para o coxo a cada dia. Se deixe ser usado por Deus a cada dia. Porque não adianta ter fé se você não exerce ela e não usa ela para o que ela lhe é dada. Sabe por quê? Abre parênteses rápidas, estou terminando. Hoje em dia eu tenho fé. Fé para ter carro. Fé para ter empresa. Fé para ter green card. Fé para comprar terreno, para comprar. Eu tenho fé para tudo. Eu só não tenho fé para pregar o Evangelho. Eu só não tenho fé para falar que Jesus salva, cura, liberta e ainda batiza com o Espírito Santo. Eu tenho fé para subir, cantar, falar e no final receber uma bolada de dinheiro. Isso aí, eu sou um homem de fé. Mas para pegar para o viciado, para o drogado, para o angustiado, para o depressivo, isso eu não tenho fé. De qual maneira temos usado a nossa fé? Firmando a nossa fé nas coisas terrenas e carnais, pensando que daqui a gente vai levar tudo para o céu? Ou será que eu tenho firmado a minha fé em Cristo Jesus, aquele que é o consumador da minha fé e da minha vida, e que eu estou construindo sim, a minha vida é nos céus e na glória com Ele? De que modo temos usado a nossa fé? Da primeira, como Pedro, visando as dracmas da terra, visando os estátuas da terra, para pagar imposto, para somente estar visivelmente bem, como dizem, bem na fita com os homens? Ou será que eu uso a minha fé para que através de mim e através da minha fé Cristo possa ser glorificado tanto na vida quanto na minha morte? Como temos usado a nossa fé? Para que temos usado a nossa fé? Com qual intuito estamos exercendo a nossa fé? Porque como o pastor disse aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é um dom. Fé é um dom. Se você não sabe disso, aprenda hoje. Fé é um dom. Se você não tem, peça-o, porque Ele dá sobremaneira sem medida. A fé é um dom. E quando você pede esse dom, a Bíblia diz o que? Eu recebo de graça, eu tenho que? É de graça. O Evangelho é gratuito. A cruz é gratuita. A salvação é gratuita. O sangue foi vertido na cruz do Calvário de graça, ainda que ele tenha sido vendido por 30 moedas de prata. A salvação sempre foi de graça, ela nunca foi comprada. E isso Pedro entendeu pela segunda vez. Quando ele vê o coxo lhe pede dinheiro, ele fala assim: ei, eu não tenho o que você quer da terra, mas rapaz, receba aqui a sua cura, tanto que você aguarda. Pega na mão daquele rapaz e o levanta através do Espírito de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Perdoe os irmãos se eu passei um pouquinho do tempo, está até 9, né, pastor? Falta 10, então a gente vai orar agora por vocês. Eu posso pedir para o pessoal, quem quiser vir? Pode? Você que escutou essa mensagem de hoje, e ela veio ao seu encontro, veio ao seu coração, e você a partir de hoje conseguiu entender a fé ao qual Deus quer que você chegue, a fé ao qual que Deus quer que você exerça sobre a sua vida, aquela fé que irá transformar não somente a sua vida como transformou a de Pedro, mas também pode transformar as pessoas que estão ao seu redor. Você sabe por quê? Porque tanto a fé quanto o Espírito de Deus, ele é assim. Quando ele começa a operar na sua vida, ele vai contagiando quem está ao seu lado. As pessoas vão sendo contagiadas. Quem você gosta de ler a Bíblia, gosta de estudar, quem está ao seu lado vai começar a aprender a ler a Bíblia, gosta de estudar. Você gosta de orar, quem está ao seu lado vai começar a aprender a orar. Quando você começa a andar em vida com Deus, quem está ao seu lado começa também a andar em vida com Deus. Sabe por quê? Porque as trevas, quando elas podem estar em qualquer lugar, mas quando a luz chega, elas são dissipadas. São dissipadas.
Não há espaço para trevas onde há luz. Então eu queria convidar você aqui à frente, que escutou essa palavra sobre fé, talvez não tenha tido esse entendimento até hoje, mas que quer exercer essa fé, que quer aprender um pouco dessa fé, não com o irmão Leandro, mas em Cristo Jesus. A gente vai estar orando por você agora, para que Deus possa tocar no seu coração, tocar na sua alma, na sua mente, que Ele possa vir a se revelar a você, de maneira que só você e Ele sabem, porque Deus, Ele trata individualmente de cada um. O que Ele tem sobre a minha vida não é o que Ele tem sobre a sua, o que Ele tem sobre a sua não é o que Ele tem sobre a minha. Então o plano que Ele tem sobre a sua vida, eu gostaria que Ele hoje, a partir de hoje, Ele começasse a concretizar sobre você. E que a sua fé, a partir de hoje, começasse a crescer de maneira exponencial, como um grão de mostarda, mas que ela fosse firme na rocha, em nome de Jesus. Se você quer essa oração, vem aqui em nome de Jesus, a gente vai estar orando por você, para Deus fortalecer a sua fé, te dar entendimento, te dar conhecimento, para que você possa cada dia crescer em Cristo Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Estenda a mão aqui para frente. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eis os teus filhos aqui na frente. Vindo ao altar, se colocar diante do Senhor e pedindo, Pai, em nome de Jesus, eu quero ter a minha fé modificada, eu quero ter a minha fé transformada. Eu quero ter a minha fé renovada em Cristo Jesus. Eu quero poder conhecer um pouco mais desse Deus. Eu quero poder ingressar nesse Santo dos Santos e poder chegar diante do Senhor e com a minha fé, Deus, tocar o teu coração. Senhor, que cada vida aqui agora possa se entregar, possa abrir o coração e que o teu Santo Espírito possa tocar na mente, no coração, na alma de cada um, e que as transformações necessárias elas possam ser feitas, mas para que o teu nome venha a ser glorificado, para que o teu nome venha a ser exaltado, que essas vidas a partir de hoje possam ser libertas pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito, e elas possam começar a ter comunhão contigo, de maneira ao qual elas possam entender o teu propósito sobre a vida delas. E que a partir de hoje elas não sejam as mesmas pessoas, mas que elas possam entender que de fé em fé, que de dia a dia o Senhor há de crescer, há de acrescentar sobre a vida de cada uma delas uma comunhão ao qual elas não vão poder mais se afastar, e elas vão poder entender o que tu tens reservado para a vida de cada uma delas. Cubra-os com teu sangue, cubra cada vida aqui com teu sangue. Toca, Deus, transforma, venha falando, visita nos sonhos, dê visões, Senhor, dê revelação, descer do teu Espírito Santo e distribua os teus dons, os teus frutos, que o Senhor possa de maneira, Deus, sobrenatural fazer a tua obra, aonde o homem não toca, aonde o homem não conhece, mas o Senhor pode entrar e fazer aquilo que lhe apraz. Por isso, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, te entregamos essas vidas que estão aqui na frente, te entregamos a vida da tua igreja, te entregamos a vida do teu povo, que o Senhor possa vir sobre nós a cada dia, Senhor, que o Senhor possa cobrir com o teu sangue, que os teus anjos possam acampar ao nosso redor e ao nosso derredor, e aonde quer que nós formos, a tua presença ela seja conosco, quando nós possamos abrir a nossa boca, que o teu Santo Espírito, Deus, ele possa falar através de nós e conosco, todas as nossas mãos, os nossos olhos, as nossas bocas, os nossos pés, Senhor, que sejamos instrumento e canal da tua glória para a honra, glória do poder e do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.